Todo investidor iniciante que começa a investir em ações fica com aquela dúvida: será que eu compro a ação barata? Será que se eu comprar essa ação ela vai estar muito cara? Qual é o melhor momento da compra e da venda? Será que eu dou uma tacada e coloco meus recursos tudo numa ação? Nesse vídeo eu vou te contar os 3 principais erros que todo investidor iniciante pode cometer ao investir em ações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, mas sem delonga, bora pro vídeo. Seguindo aqui no vídeo, esse é um dos vídeos que eu gostaria de ter assistido quando eu comecei a investir em ações. Os 3 erros mais comuns que eu percebi que os investidores iniciantes cometem ao investir no mercado de ações começam pela número 1, especulação. Os investidores entram no mercado dizendo que são investidores de longo prazo, mas na verdade o objetivo deles é ganhar no curto prazo. O curto prazo seria um prazo menor de 5 anos. Imagina que no mercado financeiro tem vários investidores com objetivos temporais diferentes. Tem investidores que se focam em day trade, que é você comprar e vender ações no mesmo dia, com base em análise gráfica. Swing trade também, com análise gráfica, os investidores compram e vendem em dias diferentes, semanas diferentes, meses diferentes, mas num curto espaço de tempo. E tem investidores, de fato, de longo prazo que buscam construção de patrimônio. Então, por esse motivo que as ações têm movimentos no curto prazo totalmente aleatório. Então você, antes de começar a investir, você tem que ter um objetivo claro. E um objetivo claro é estabelecer o horizonte temporal para o seu investimento. Se você, de fato, for um investidor, você não vai especular para fazer day trade nem swing trade para ganhar no curto prazo. Um investidor de verdade, ele constrói um patrimônio com renda fixa ou renda variável, que é ações, que é o tema desse vídeo. Então você não deve especular, porque a partir do momento que você especula, você está apostando que uma ação vai subir ou cair e com isso você vai ter algum rendimento com essa operação. Você tira o longo prazo de cena e começa a apostar na aleatoriedade do mercado, que é comprovado em várias pesquisas. Então, se você quer apostar, eu acho que você pode procurar outro entretenimento para que você possa se divertir em apostas. Eu não digo que você não pode pegar um percentual da sua carteira e colocar em especulação, investir em ações mais arriscadas, ações de turnaround, que são empresas que estão passando por momentos difíceis, mas se reverter pode ter um lucro maior e, consequentemente, uma valorização. Mas majoritariamente a sua carteira da parte de renda variável, especificamente em ações, tem que estar alocada em empresas sólidas. O erro número 2 é a concentração ou o excesso de concentração. Você sabe aquele investidor que olha uma ação tipo Magazine Luiza, que lá em 2015 valia centavos e depois multiplicou por dezenas de vezes? Outro exemplo, o investidor que olha para o mercado de criptomoedas. Poxa, se eu tivesse investido em Bitcoin lá em 2013, 2014, hoje eu estaria multimilionário. Mas o investidor de verdade, ele tem que entender o risco que ele corre numa operação. Olhando em retrospectiva, obviamente que fica tudo mais fácil, pois você está olhando para o passado. Agora, quando você investe de verdade, agora olhando para o mercado de ações, que é o tema desse vídeo, você tem que diversificar os seus aportes em várias empresas sólidas, pois você não sabe no futuro o que pode acontecer com uma empresa em relação a uma pandemia que pode surgir, ou uma crise num setor específico. Então você nunca vai conseguir ter certeza se aquela empresa vai existir daqui a 10, 15 ou 20 anos. Então, como você não sabe, você aceita isso e investe em várias empresas sólidas. Então, dessa forma, você diversifica os seus investimentos e mitiga o risco específico de cada empresa. Você tem que atravessar todos os ciclos de alta e de baixa do mercado para conseguir ter sucesso e rentabilidade e construir um patrimônio de verdade. Se você concentra numa empresa ou algumas empresas específicas, essas empresas, por um motivo que a gente não sabe hoje, pode ser que não existam mais no futuro. Então você tem que continuar no mercado
mesmo em ciclos de baixa, onde algumas empresas acabam quebrando, algumas empresas acabam dando errado, mas você também, por estar diversificado, outras empresas que você tem na sua carteira vão sobreviver àquela crise e vão sair muito mais fortes daquela crise e vão te dar uma rentabilidade que vão acabar te compensando aquela uma ou duas empresas que você acabou investindo que não deu certo. Então você não tem que ser um gênio, você tem que escolher boas empresas e escolhendo essas boas empresas, você está diversificando o seu investimento e mitigando o risco específico de cada ativo. Só para concluir, quando você concentra, você está tomando mais risco. E existe um jargão do mercado que quanto mais risco, mais retorno. Mas, na verdade, o mais correto em se dizer é quanto maior o risco, quanto maior a concentração, maior é o seu desvio de retorno em relação a um índice de referência como o Ibovespa aqui no Brasil. Se você concentra, ou você pode dar uma porrada e ter uma rentabilidade muito maior que o índice, porque você tomou muito mais risco, ou também você pode ter uma rentabilidade muito menor do que o índice, uma rentabilidade pífia. Então, quanto maior o risco, maior a concentração, maior o desvio que você vai ter em relação à média do mercado. Então, um outro ponto é, você não tem que ficar competindo contra benchmark. Eu tenho que ter uma carteira que performe mais que o Ibovespa. Poxa, olhando para o Brasil, o Ibovespa é totalmente concentrado em commodities. Você quer ter na sua carteira exposição e ter risco em commodities, onde essas empresas são precificadas basicamente pela variação do preço da commodity, petróleo, minério de ferro? Se você quiser, tudo bem, mas você pode investir numa carteira, talvez até ter um retorno menor do que o índice de referência, mas com menos risco, menos volatilidade, porque você escolheu ativos mais sólidos e não tem nenhum problema. Então a gente tem que parar de ficar competindo com o índice e olhar para empresas com fundamentos sólidos que vão te construir um patrimônio para o longo prazo e assim te dar dividendos para que você viva de renda passiva. O terceiro erro que todo investidor iniciante pode cometer também é aquele erro de querer comprar a ação barata. O mercado vive te bombardeando de te dizer essa é a ação barata para você comprar. Essa ação vai subir 200% nos próximos 3 meses. Mas pare e pense comigo. Se de fato esse analista ou esse influenciador soubesse de fato se essa empresa iria subir, com certeza ele não estaria te indicando essa ação. Ele colocaria todo o dinheiro dele nessa ação porque de fato ele tem certeza que a ação vai subir. Então você, como investidor, tem que entender que esse termo ação barata é muito subjetivo. Para você entender, o preço de uma ação é em função dos fluxos de caixa de hoje até o infinito, trazido ao valor presente, dividido por uma taxa de desconto, que aqui, por exemplo, vamos colocar a Selic, que é a nossa taxa livre de risco. Nesses valuations, você pegando esse valor futuro, que ninguém sabe quanto é esse valor futuro, então os analistas do mercado ficam projetando quanto vai ser a geração de caixa do ano que vem, do próximo ano, dos próximos 5 anos, e pegam mais ou menos a taxa de desconto, que é dos títulos públicos, as taxas de longo prazo, e divide por esses fluxos para ter o valor da empresa. Então, você acha mesmo que um analista específico vai conseguir determinar qual vai ser a geração de caixa da Arezzo daqui a 5 anos? Provavelmente esse analista não vai acertar. E outra, você só vai ganhar dinheiro com uma análise aprofundada de valuation para identificar se a empresa está barata, se de fato o seu modelo der um resultado diferente da maioria dos atuantes do mercado. Agora pare e pensa comigo. Existem centenas de analistas e bancos de investimento analisando todas as empresas aqui no Brasil, por exemplo. Vamos olhar só para o Brasil. Então existe um consenso de mercado de quanto é a expectativa de lucro futuro da Arezzo, da WEG,
Em função dessa expectativa, o mercado, vendendo e comprando essas ações, chega num valor referência que é o preço de tela daquele dia que você vai comprar a ação. Então, o melhor preço que você vai conseguir comprar é o preço de tela que expressa a opinião do consenso de mercado. Então, quando um analista fala que uma ação está barata, significa que ele acha, diferente do consenso de mercado, que aquela empresa vai ter um lucro superior ao que o consenso de mercado acha. Ou seja, ele está fazendo uma previsão de um fluxo de caixa, então ele não tem certeza. Então, só para que você entenda, um analista só vai conseguir ter uma análise de distorção de preço, que é o preço da tela, frente ao valor que ele acha que vale, quando a opinião dele for diferente do consenso de mercado. Isso vai dar para ele um setup de empresa barata ou cara. Mas não significa que a ação estando barata no modelo dele, que ele vai ganhar dinheiro. Ele somente vai ganhar dinheiro se de fato o que ele previu, diferente do consenso de mercado, se materializar. Se o lucro for superior ao valor de mercado e ele previamente pressupôs isso no modelo, ele ganha. Por isso que quando você vê alguns releases de resultado, algumas divulgações, você vê assim, empresa ABCD tem um lucro em relação ao trimestre anterior 50% maior. Aí você vai lá, abre o home broker, a ação caindo. Poxa, como é que pode? A empresa teve um lucro que cresceu em relação ao trimestre anterior, substancialmente, mas a ação caiu. Mas na verdade, meu amigo, é que todo mundo já sabia que aquele lucro seria naquela magnitude. Então, se o lucro for inferior ao que todo mundo achava, mesmo que for alto, mas se for inferior ao que o mercado já estimou, a ação vai cair, porque todas as informações são precificadas e colocadas no preço da ação em função da oferta e demanda. Então, se o mercado acha que uma ação deve valer R$50, porque o próximo lucro vai ser 30% superior ao trimestre anterior, se o mercado todo acha isso e você acha diferente, beleza, você vai tentar arbitrar, você vai tentar achar uma distorção de preço e valor em relação ao consenso. Você só vai ganhar dinheiro se a sua previsão for diferente do mercado e essa previsão se materializar. O que você conclui com isso? Você, como investidor pessoa física, provavelmente não vai fazer sentido você ficar modelando um monte de empresa, porque se o teu modelo estiver razoavelmente correto, vai ficar muito próximo da opinião do consenso. Se ficar diferente, você for um gênio e conhece a empresa mais até que o gestor lá da empresa, o CFO, talvez você consiga achar alguma distorção. Mas, francamente, eu acho que você investindo em empresas sólidas, com históricos de resultados crescentes, que você consiga ter uma previsibilidade de resultados, mesmo que o mercado precifique a empresa com uma relação preço-lucro um pouco maior do que outras empresas, você também pode ganhar com essa empresa no longo prazo, porque se ela continuar com esses resultados consistentes, você também vai ganhar com esse crescimento de lucros. Um outro ponto que as pessoas comumente erram é olhando uma empresa que tem resultados consistentes, sólidos, e eles acham que a empresa está cara. Poxa, será mesmo que ela está cara? Ou simplesmente o mercado está precificando ela pela qualidade da gestão, pelo histórico de resultado crescente e por isso coloca um prêmio de risco menor, dando para ela um prêmio de empresa quality. Então, você investindo numa empresa high quality, que é uma empresa de alta qualidade, não significa que você não vai ganhar dinheiro porque o PL dela é alto. Um exemplo é a Raia Drogasil. A Raia Drogasil teve historicamente sempre um PL muito alto e sempre deu bastante retorno aos acionistas pela excelente gestão. Então, sai dessa noia de querer comprar empresa barata e fazendo filtro para o PL, tirando empresas, PL acima de 15 eu não invisto. Eu acho que você vai estar cometendo um grande erro. Então, pessoal, esse vídeo está ficando por aqui. Se você gostou, reforçando, dá um like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!